Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Full Prática. Sou Fábio Garcês, CEO do CV CRM, um dos fundadores, louco, apaixonado pelo mercado imobiliário e principalmente pelo tema que nós iremos falar hoje. Então, você que é a primeira vez conosco, se está no YouTube, clica lá no sininho, compartilha nosso conteúdo e siga, porque continuadamente a gente tem muito conteúdo, muito podcast falando sobre o mercado imobiliário. Hoje, pessoal, queremos colocar a tecnologia em imobiliárias tradicionais sempre esbarrou muito uma questão cultural. Em 2026, ou até antes, mas principalmente em 2023, a gente está entrando numa grande era dos agentes de inteligência artificial. O desafio mudou. O perigo não é mais o profissional rejeitar o sistema, mas a empresa dar autonomia total para a tecnologia sem nenhuma governança. Vamos falar muito sobre isso. Esse episódio traz uma bagagem muito forte, por isso que a gente convidou nosso time aqui, Rafael Gio... Peraí, já usou a letra correta. Rafael Giovannini, que ele é CEO do FFID, mas ele vai contar um pouquinho da história dele da FFID. Oi, Fábio, tudo bem, pessoal? Bom, sou Rafael, sou um dos fundadores do FFD. O FFD ele nasceu ali em 2018. Ele foi um spin-off do 123i. O 123i era um portal de imóveis em que nós mapeamos e catalogamos 38 mil prédios, em que fomos pessoalmente tirar foto nas 40 capitais do Brasil e preencher manualmente fichas técnicas desses prédios. Por que eu estou contando isso, né? Para poder dar um pouquinho de contexto, né? Então, todo dado, ele precisa vir de algum lugar. Então, esse foi como nasceu um 123i. E hoje, para a gente ter uma IA boa, né, que a gente brinca e fala, nós precisamos ter dados bons. Então, nós fizemos um 123i ali atrás, era um portal de imóveis, foi vendido consequentemente para a Loft. Tem outros projetos também, como a Cred Home, que era do grupo Webforce, na qual também veio 123i, e depois disso nós fundamos aí o FFD. Qual que foi o intuito do FFD? Primeiro era sanitizar dados, trazer informações sobre dados, e depois passamos a ser chatbot, e depois viemos para o mundo da IA, tá? E eu já tenho mais ou menos 20 anos aí de mercado imobiliário, né, dentro desses projetos aí de sucesso, e hoje estou tocando aqui o FFD, que é um parceirão do CV aí, que estamos integrando as soluções e trazendo aí muitas novidades aí para o mercado. Ô, Rafael, FFID ou FFD, né? Você me contou um pouco antes de começar que tá tendo talvez um rebrand aí. Por que FFID? Sim. Curiosidade mesmo, para depois a gente ir pro tema. FFD ou FFID, tanto faz, né? A gente tem as duas maneiras, porque o nome da empresa mesmo, ele veio de fulfillment, que é Ah, complementar em inglês, né? sim, sim. Então, fulfilling, né, que é a ação de complementar, ela é uma ação que é uma expressão em inglês muito utilizada no marketing, né? Então foi por isso que o FFD nasceu. Então a gente começou ajudando ali a disparo de campanhas de marketing, disparo de e-mails, depois o WhatsApp, e assim evoluindo a ferramenta. A ferramenta nasceu como um disparador e hoje é um ecossistema de atendimento e auxílio na jornada do cliente, tanto na parte operacional, que é atendendo o cliente um a um, até a parte tática, que é ajudar na tomada de decisão e poder, assim, trazer melhores estratégias para poder melhorar a conversão e melhorar essa jornada do cliente, encurtar cada vez mais para que você converta de forma mais rápida e mais assertiva o lead. Então, Rafael, agora vamos lá, tentar entender um pouco mais prática quem está nos ouvindo. Antes de explicar a sua entrega de valor lá, né, a dor que ele resolve, até porque a IA resolve praticamente tudo, se souber fazer, né. Eu queria entender com você o seguinte, primeiro o dado, você busca o dado da onde? A IA, os agentes funcionariam sem o dado você não consegue ter informação. Queria entender da onde você busca e depois um exemplo na jornada, né, de nutrição, proposta, venda, lead, eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona. Perfeito, Fábio. Então vamos lá. Ah, o dado, ele é como se fosse a estrutura da construção, tá? Então, por que que eu preciso dos dados e como eu busco esses dados? Então, quando a gente está falando ali de dados, eu preciso ter informações, uma base de conhecimento que vem de algum lugar.
tá? Então, quando você está falando de inteligência artificial, eu preciso do máximo de dados possíveis para que eu possa tomar decisões mais assertivas que não fiquem com contextos abertos. Então vamos um exemplo, então eu vou me conectar às entradas de lead. Então quando a gente fala de marketing, primeiro momento o marketing ele vai alimentar o CRM, então vai ter campanhas de Facebook, vai ter campanhas de Google, vai ter vídeos que vão ter links e vão gerar leads. Vamos ter QR codes no Tapume, que você tira foto e também vai gerar lead. Então nós vamos ter todas as entradas que podem vir de diversos locais, ou CMS ou ferramentas. No caso do FFED, ele faz hoje todas essas entradas, inclusive Tapume, QR Code em TV ou qualquer lugar. Então você tem toda essa entrada de lead que vai fornecer informação de marketing. O lead está entrando de tal campanha, performance, gasto, e todas as informações necessárias para você ter um dado muito rico e consistente para a decisão de marketing. A partir do momento que o lead entra, nós tentamos entender se é um real interesse, que é o próximo passo, se isso é um real interesse do lead, então se ele realmente quer comprar, ou se ele é só um curioso, ele mandou mensagem, mas não tem certeza, e aí entra na parte da IA. Então chegou lá um lead: "Olha, eu quero falar sobre o Granja Julieta". O Granja Julieta, ele tem essas informações, tem essa metragem, tem isso, custa tanto. Legal, então eu quero visitar. Então a IA, ela vai entendendo e tratando esse primeiro dado de marketing e transformando num negócio. Então você pega um dado e começa a transformar ele, porque uma coisa é lead, outra coisa é negócio. Eu posso ter diversos leads entrando no mesmo cara e eu estou negociando um único bem, né, então eu vou transformando esse dado. A partir do momento que eu vou transformando esse dado e eu vou entendendo o que o cliente quer, eu vou entender em que ponto da jornada esse cliente está. Não, ele já tá querendo comprar um imóvel, ele está com pressa, não, ele vai falar com a mulher. E um outro ponto muito importante que a IA vem facilitar esse enriquecimento de dados é o dia a dia. Poxa, eu não fico olhando imóvel durante o dia, eu vou olhar à noite, mas aí eu sou casado, tenho que ver com a minha mulher também tem que aprovar. E aí, eu acabo tendo um telefone sem fio muito grande desse dado, do tipo, eu mandar uma mensagem, eu precisar esperar um corretor ou fora do horário, para poder continuar essa troca. Então a IA, ela vem para ajudar a facilitar, esse primeiro contato, até você agendar uma visita, que seria a primeira etapa da jornada do cliente, é eu pegar um lead marketing, transformar num negócio, entender o que o cliente quer, mapear alternativas, porque assim, não adianta nada, o cara eu sei que ele vai visitar, mas se ele não gostar, eu já tenho que pensar em alternativas, né. Então já trazer alternativas para caso eu tenha uma negativa naquela visita de imóvel, e aí se eu tiver uma positiva, qual que é o próximo passo? Então eu vou para um financiamento, ou eu vou dar uma entrada, então é a parte da negociação, então você auxilia na negociação. Mas espera aí, eu ia visitar, lembra que eu falei que ia visitar? É um dado muito importante. Mas eu não vou conseguir visitar, porque minha filha ficou doente. Então, contando um pouco sobre essa jornada do cliente, eu acho muito interessante. Minha filha ficou doente, então eu recebi uma mensagem antes perguntando se eu vou visitar. E aí eu vou falar: "Não vou poder visitar porque minha filha ficou doente, vamos tentar agendar para sábado que eu tô mais tranquilo, eu vou desmarcar os meus compromissos e vou, no caso, eu vou tentar ir no sábado com a minha esposa e com minhas filhas". Então eu consigo, e tenho alterações nessa minha jornada do cliente que eu não precisaria ter um contato humano. Então, o que que a IA fez aí para mim? Além de eu enriquecer um dado, transformar um dado, não só enriquecer, mas transformar um dado, mas eu entender o comportamento do cliente. E com base no comportamento do cliente, eu também pensar em possibilidades A, B e C de melhorias para outros clientes. Então, aí eu tenho um entendimento comportamental de N indivíduos que eu consigo trazer, impressões táticas e inclusive estratégicas para que eu possa tomar decisões e melhorar o meu fluxo da minha empresa. Porque assim, se eu trabalho com um imóvel, uma faixa de preço que é mais acessível, Minha Casa Minha Vida, eu tenho um cliente com um determinado comportamento. Se eu vou para um outro tipo de imóvel, que é uma classe média, você já tem um outro tipo de comportamento. Então, as pessoas são diferentes, os indivíduos são únicos e os dados, eles precisam ser moldados o tempo todo na jornada do cliente. E aonde a IA vem? A IA, ela
ela pode auxiliar em qualquer processo, diminuir a interação do corretor, da imobiliária para facilitar, automatizar, e o corretor ele acaba virando um closer, ele acaba virando ali um cara que vai ser só um facilitador, que ele teve N ferramentas que auxiliaram, e o corretor tá lá, recebi, pô, não vou, o cliente não vai visitar, foi reagendado, poxa, não precisei mandar mensagem para o cliente, fiquei mais tranquilo para trabalhar em fechar com quem eu estou auxiliando nesse final de funil. Né, então o que eu vejo de tanto dados quanto comportamental, é todo um ecossistema que a inteligência artificial ela tem que trabalhar em cima para entender e melhorar os processos e extrair o melhor do CRM. Então, o CRM ele precisa fornecer os dados e o CV é um dos poucos CRMs que tem todos esses tipos de dados para que possamos trabalhar com inteligências artificiais avançadas que funcionam não só com um simples SDR, mas com um arquiteto comportamental de toda a jornada do cliente, né, seria essa expressão que eu poderia citar, né, para poder explicar o que eu vejo sobre dados e toda a jornada do cliente com IA, Fábio. E Rafael, você falou aí então, nesse exemplo que você disse, eu estou no médico com minha filha, então o seu agente que você se propõe, ele entra lá no CRM, vai ver que tem uma visita hoje às 11 horas, ele mesmo falará com o cliente final, ele, eu digo a inteligência artificial, alterará o dia, pegando sua agenda e avisará o corretor, é isso? Isso, exatamente. Esse já é o exemplo que você já está fazendo com alguns clientes consumindo as nossas APIs ali do CV. Exatamente. Ele vê e ele faz essa remarcação, porque vamos supor que você tem 10 visitas, você precisa mandar 10 mensagens, então a IA já faz isso, e já avisa e remarca, e é bom até porque o corretor às vezes ele pode até estar numa visita, e ele não tem tempo de ficar verificando todo mundo, então ele faz isso antes, envia a mensagem Mas esse e número do confirma. WhatsApp é o mesmo número do corretor ou na sua solução é um número da incorporadora? É o número da incorporadora. Ele vai receber e falar assim: "Olha, eu sou o secretário do corretor tal que vai te atender em tal lugar", Perfeito, então eu tá. entendo que No você também tanto tem entrega de valor do SDR para marcar a visita, como também você teria um back-office, uma secretária do corretor tal, que ele fica consumindo e doutrindo o cliente e alterando as agendas e o que foi necessário, não é isso? Isso, exatamente. E aí aproveitando, eu também tenho um assistente que fala assim: "Olha, agora eu estou em fase de pegar os documentos do cliente. Quais documentos eu preciso? Ah, eu preciso de para gerar o crédito e até aprovar o crédito. Ah, eu preciso de CPF, comprovante de residência, FGTS". Legal. Então esse mesmo assistente, ele vai lá e chega para o cliente: "Olha, cliente, eu sou o secretário do corretor tal, e eu quero, te ajudar e facilitar a conseguir a tua aprovação de crédito. Você pode me enviar os documentos para eu já adiantando?". Então o corretor ele não precisa mais entrar em contato para pedir documento, ele já faz isso tudo e só vai avisando o corretor: "Olha, o teu cliente já mandou tais documentos, ainda está pendente tal documento". E é legal que você tem uma mini agenda para cuidar disso, que ele fica assim: "Ó, ele entregou todos os documentos exceto esse", porque tem um checklist do que você precisa. Então, essa é uma outra etapa também que ela acaba meio travando, né. Então qual que é a ideia? Destravar, né, é facilitar, entender. E depois de posse disso a gente consegue auxiliar e já fazer automaticamente essa validação caso, né, o nosso cliente ele tenha, ah, esteja utilizando nossa IA só para fazer a aprovação. Aí a gente faz a aprovação com os nossos parceiros e facilita, né. Então no final das contas, acho que os 2 pontos de maior gargalo é ficar validando visita e ficar validando, os documentos necessários para fazer o fechamento e até a assinatura, tudo isso que são cobranças que precisam de pessoas, a gente acaba facilitando com a IA. E Rafael, esses agentes, então você faz de forma customizada para cada você já tem uma plataforma que você já replica isso para os seus clientes? Eu tenho nós temos, né, a inteligência que nós temos, ela tem uma base, tá, ela tem uma base que ela tem um arroz com feijão. Mas nós temos um trabalho muito tailor-made, nós somos uma empresa tailor-made, esse é o termo correto para explicar um pouco do que é o FFD, nós somos tailor-made. Nós entendemos o negócio do cliente, nós adaptamos para o negócio do cliente, porque cada empresa ela tem a sua peculiaridades, as suas diferenças e nós vestimos e ajudamos a operar.
porque qual que é o trabalho? Não adianta nada eu falar assim: "Ah, vou colocar uma inteligência artificial para rodar aí, pronto, pode usar aí, pronto, acabou". Não, eu tenho que melhorar o teu resultado. O papel do FFD é melhorar o resultado da empresa, e não só entregar uma inteligência artificial. Se for entregar uma inteligência artificial, eu vou estar entregando mais do mesmo. Eu não quero entregar, eu quero entregar resultado. Eu tenho um cliente meu que fazia 3 vendas por hora quando eu comecei a trabalhar. Hoje ele faz 7 no normal. Quando tem feirão, ele faz 9, 10, 11, 12. Então, como que ele chegou no resultado? Com dados, durante pelo menos um ano de trabalho árduo e de entendimento de processos, porque no final a gente volta para o começo, Fábio, tudo são processos, dados que nós precisamos melhorar no dia a dia do cliente. Isso não é feito, desculpa, com uma ferramenta de prateleira. Uma ferramenta de prateleira só vai fazer o arroz com feijão. Mas eu não quero fazer o arroz com feijão. O CV está entregando cada vez mais ferramentas para nós não fazermos, para nós evoluirmos para ser um tailor-made do cliente e entender caso a caso e trazer o melhor. Eu quero pegar o case ali e extrair o máximo que eu puder, entender os pontos de gargalo e trazer. Aqui nós vestimos a camisa do cliente. Nós participamos de tudo que o cliente faz para poder entender e melhorar e trazer insights para a gente entregar o melhor resultado. Por isso que a gente trabalha com os nossos clientes aí, os nossos clientes mais novinhos têm 8 anos junto com a gente. Por quê? Porque é um trabalho em conjunto, é confiança, é é dia a dia, e não é fácil, né, esse é um mundo muito volátil, ora muda a taxa de juros, ora tá fácil o crédito, ora tá difícil, então o mercado é cheio de altos e baixos, então a gente tem que se adaptar o tempo todo. E também a tecnologia, né, agora a tecnologia, a IA, toda semana tem novidade, mas não significa que ter novidade é o melhor para mim. Pra o que é necessário para ter uma IA legal, um software legal, um ecossistema funcionando, é ter dados, não adianta. Sem E dados não temos nada. então, e aí a gente falou do dado, você falou muito forte. Para consumir esses dados é possível, como você já deu alguns exemplos aí até do CV, não falando especificamente do CV. Como é que você conseguiria, Rafael, fazer isso se não tivesse os APIs, os webhooks, os MCPs hoje consumindo, né? Lá no CV você consegue fazer muita coisa, o que é que você acha? Bom, se você tem as APIs, tem os MCPs hoje em dia, né, então, estamos trazendo aí nós temos já MCPs, mas os nossos parceiros, como o CV, estão trazendo, MCPs para fazer a sua conexão, mas se não tem isso, é subir planilha mesmo. O quanto mais dados possíveis, então, eu não tenho, então vou lá, extraia a planilha e suba num banco de dados, isso aí é dado, não deixa de ser dado. Como eu falei que no começo do 1, 2, 3 nós íamos lá e tirar vamos lá na frente do prédio, tira foto, anota e depois digita, é a mesma coisa. O básico do dado aqui é planilha, se você tiver uma planilha com todos os dados, você já consegue partir de alguma coisa, né, do zero, né, para o 1. E depois disso, é só evoluir. Então agora eu vou contratar um CRM que tenha API, que me tenha o máximo de ferramentas que eu possa alimentar uma ferramenta como o FFD para eu poder fazer toda a jornada e melhorar a minha jornada. Porque assim, meu processo eu brinco que se o pessoal está contratando a inteligência artificial, o CRM, é porque os processos não são perfeitos. Eles precisam não ficar perfeitos, mas, ir para uma perfeição. Ou seja, você só contratar uma ferramenta não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é trabalhar em cima dos dados dela. Então comece com CSV, com uma planilha, com qualquer coisa que seja, mas você precisa ter dado. Sem isso não consigo nem começar a conversar. No final, fazer o arroz com feijão muito bem feito. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, Rafael, é o seguinte: descentralize sua alimentação para centralizar seus dados. O que é que eu digo com isso? A minha é da recepcionista, a minha é do stand, o corretor, a imobiliária, o atendente, todo mundo alimentando, nem que seja numa planilha ou no software, vai ajudar a ter dados. Mas, Rafael, vamos lá, mas você passa, além da parte de vendas, vocês também estão entregando no pós-venda ali? Sim, nós fazemos o pós-venda também. Então, eu tô pagando aqui a parcela, preciso da segunda via do boleto, então a gente integra com o sistema de pós-venda. Eu preciso da planta
do prédio que eu comprei, eu perdi aqui, eu também consigo alimentar, consigo tirar toda essa parte de pós-venda e ajudo já, trabalho com isso. Então, eh, isso acaba diminuindo muito o atendimento hoje das incorporadoras, né, então que era muito manual, então, todo mundo entrava no canal do WhatsApp que tinha N atendentes plugadas num software de saque. Isso não funciona mais, porque tudo as dúvidas elas são meio repetitivas, que basicamente é: "Preciso renegociar, preciso pagar a segunda via, preciso do material, preciso abrir uma reclamação no meu prédio". Então, assim, tudo gira em torno de uma meia dúzia de ações que elas são repetitivas e a IA vem para ajudar e facilitar, então trazendo insights do que está acontecendo em determinados, prédios. Então, acabei de lançar um prédio, começou a dar muita reclamação de determinado item que tem dado problema, como, o piso de do um piso que foi escolhido ali para banheiro começou a dar problema em muitas unidades. Então, como detectar esse tipo de situação, eh até para trazer insights de tipo: então utilizamos esse material em outro prédio para a gente já se adiantar com esse tipo de problema para fazer reposição". Então, nós ajudamos muito na pós-venda também dessas incorporadoras, né, para facilitar aí o dia a dia. Porque, legal, vender é muito gostoso, mas depois a gente também tem que ajudar no resolver os problemas do dia a dia, né, então Essa a isso venda não demandava muito. é, eu sempre digo Rafael, pensei que você tinha concluído. A Não, venda desculpa. não acaba quando assina um contrato, a venda inicia quando assina um contrato, né. E também é uma maneira de você depois fazer upsell, né, porque dependendo do seu pós, né, você tá às vezes eu comprei meu primeiro imóvel, depois quero comprar meu segundo, ou quero fazer para investir, o pós-venda eu acho que ele é muito chave para você reter ali e ter a fidelidade. "Pô, já comprei de tal incorporadora, mas eu tive uma experiência ruim com o pós-venda. Por que que eu vou comprar um imóvel de novo na planta dessa incorporadora?" Ou dessa imobiliária. Por que que eu vou fazer de novo um negócio com alguém que não soube me atender quando eu precisei de ajuda, tá. E Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, vocês hoje estão mais ou menos quantos clientes e você usa qual IA por trás ali? Claude, Gemini ou a soma delas de forma híbrido? Bom, hoje nós temos mais ou menos, entre clientes nossos e clientes mais ou menos, né, que são dentro de um cliente eu tenho vários clientes, como pós-venda, né, então eu tenho mais ou menos 100 clientes, tá, o FFD, eh, e nós utilizamos como IA. Basicamente, nossa solução ela gira em torno do Google, né, porque nós somos parceiros da parte de IA do Google, né, então nós recentemente recebemos um aporte da Bossa Investimentos, né, e o Google na parte de IA, então nós utilizamos o ecossistema do Google. Mas nós gostamos muito de, em alguns pontos específicos de algumas das IAs, porque é um ecossistema de IA, né, não é só é um sistema operacional de IA. Nós gostamos de utilizar também um pouco do cloud, né, e também, eu gosto muito, do Codex, né, da Anthropic, perdão, da OpenAI, né, que ele é muito bom para os agentes nossos que nós utilizamos aqui para o dia a dia. Então assim, o mas no final das contas, por exemplo, e se eu acho isso bem interessante citar, mas e se o Gemini tiver instabilidade, como que a gente resolve, né. Então, aqui nós fizemos uma coisa bem interessante que a IA não sabe qual IA ela está utilizando, brincadeiras à parte. Meio que a gente tem um decisor dependendo de como está a estabilidade, porque as IAs vocês estão usando aí no dia a dia, elas têm muita intermitência, então o cloud vira e mexe sai do ar, a OpenAI vira e mexe sai do ar, o Gemini vira e mexe sai do ar. Então como manter um ecossistema funcionando, sendo que você tem tanta instabilidade, né, então eu acho que esse é o segredo aqui da arquitetura, você tem uma boa arquitetura por trás. E aí o tema que eu disse no início também, a gente está muito de olho aqui, Rafael, que é a governança, né. O quanto o meu dado sendo consumido pela IA ou fazendo algumas interações, não ficam expostos, né. O que é que vocês fazem aí, que a gente chama os freios, os containers, né, como é que você chama, como é que você faz, e esse item de governança dentro da FFID?
Bom, basicamente, esses guardrails que nós fazemos, né, essa blindagem de dados, primeiro que nunca nós utilizamos dados, né, de pessoas, né, por conta de LGPD e tudo mais. Primeiro ponto, se a gente vamos começar por governança. Governança é ter servidor isolado, Brasil, né, que você tem o dado ali de dúvidas sobre imóveis. Só que co nós isolamos o dado e a nossa IA não é uma IA que você vai lá e escreve um prompt, né, é um ecossistema. Então, nós quebramos o dado de uma maneira em que, a IA que recebeu a primeira dúvida, ela não sabe a origem do dado, né, e ela é totalmente isolada, então cada cliente tem sua área exclusiva, seu servidor exclusivo, ou seja, um não fala com o outro, então é totalmente isolado, único, né. É como se fosse uma instância, como se eu tivesse subindo uma máquina, pegasse brincadeiras à parte, um computador e colocasse só a IA do cliente. É assim que funciona o nosso ecossistema, em que o dado inicial, por exemplo, quero comprar quero saber mais sobre a Granja Julieta, né, que é o nome do empreendimento aqui. Então, saber mais sobre a Granja Julieta, eu isolo, tenho uma IA só para identificação de produto, depois sobre informações, e uma não se conversa com a outra. E no final tem um revisor, né, dando um exemplo simples assim, que ele vai pegar e retornar o dado. Então, a forma que nós trabalhamos o dado, que ele é passado para frente, ele é de maneira muito isolada, no qual, você acaba não sabendo o papel do outro e qual que foi a origem da coisa. Então isso protege muito o cliente, né, de maneira que você não está expondo nada, você só está fazendo tomadas de decisão, aí é o dado, né, que a gente chama de grafo. Então você está fazendo um grafo, né, um mapa mental, né, da dúvida do cliente e transformando isso numa resposta. Então, isso é a blindagem que nós fazemos. Então assim: "Ah, mas aí eu posso perguntar se o cliente perguntar de um outro cliente", não tem como ele perguntar, porque ele não tem acesso a uma informação, um banco de dados que não seja o dele. Então você acaba tendo um isolamento de dados. E você acaba tendo também, você acaba não expondo dados, porque é um dado público, no final das contas, porque se você está vendendo, você está divulgando, e você não está usando informação nenhuma que possa comprometer o cliente. Que legal. Bom, Rafael, uma pergunta sempre que eu faço para tu é tão difícil de responder, né, a gente de tecnologia, de inovação, tudo muda muito rápido. O que é que está por vir? Bom, o que está por vir, além do nome novo, né, do FFD, eu brinco de trazendo esse spoiler aqui para você, a gente está mudando de nome, um reposicionamento de marca para trazer trazer mais próximo do que estamos fazendo. Mas eu acredito que o que está por vir aí é muita, conexão de dados, né. Então é você, ter maneiras de sistemas se conversarem. Então o CV tem a IA dele, o FFD tem a IA dele. Agora nós precisamos fazer com que as IAs se conversem, para que ajude na tomada de decisão do cliente, em que você tem MCPs que se conversem, que você tenha APIs que se conversem e que você tenha, cada vez mais ecossistemas que se conversem e sejam um só, entendeu? Você ter, partes que se tornam um todo, né, que é a onipresença. Então eu vejo, eh, união de forças de empresas que estão aí na vanguarda, né, então o CV, o FFD estão na vanguarda aí para trazer tecnologia para auxiliar e que o cliente cresça. Não importa se está lançando a IA XYZ, o que importa é o teu dado está conseguindo fazer com que você aumente suas vendas e chegue no teu objetivo em menos tempo? Fica aqui a reflexão para todo mundo, porque é isso que um sistema tem que fazer, é isso que um CRM tem que fazer, é isso que uma IA que vem para te ajudar a gerir, orquestrar esse ecossistema vem para fazer. E não simplesmente: "Ai, quantos leads entraram, o que que eu vou fazer hoje?". Não, é como eu vou vender mais. É É isso isso aí. aí. E como via eu completo como vender mais e melhorar a experiência do seu cliente, sempre o foco é esse, vender mais, melhor, experiência mais e melhor. Cara, brigadão mesmo pelo bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, para os incorporadores, para as pessoas que estão nos assistindo,
aonde encontrar o Rafael, como falar com o FFID, seus contatos e deixar sua mensagem final para todo mundo. Bom, pessoal, pode me encontrar no Instagram, tô sempre divulgando aí, o nosso trabalho aí do FFD, as palestras que temos feito aí, então meu Instagram é ragiovanini, né, e também estou no LinkedIn, e o site do FFD hoje é www.ffd.com.br, lá você encontra tudo sobre o FFD, lá também tem um link para o meu site pessoal, que também conta um pouco da minha história, tudo que eu já empreendi, né, porque não é só o FFD, então eu já fiz muita coisa aí, muita coisa que muito corretor imobiliário é difícil perguntar em São Paulo assim, ó, você pode perguntar, quem nunca usou um 123i para ver a estimativa do imóvel? Aqui em São Paulo todo mundo conhece, então, para conhecer um pouco do trabalho aí, e estamos sempre inovando, e o que precisar, estou à disposição. Pode mandar dúvida, sempre estou respondendo, meu WhatsApp também está lá, está aberto, quiser tirar dúvida, quiser falar, quiser conhecer a solução do FFD, é só me procurar que vai bater um papo comigo, não vai ser com a IA não, tá? É, boa, boa. E é isso que eu digo sempre, tá, Rafael, assim, em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei, né, então a gente tem que mostrar a nossa habilidade, que sim, é se relacionar com pessoas. Eu digo sempre, a IA não vem para substituir, vem para potencializar. Irá substituir caso a gente não consiga fazer as habilidades do ser humano, né? Senso crítico, capacidade de criatividade, sentimento, né? E no final do dia estar com as pessoas, conversar com as pessoas, lidar com as pessoas. Se for só para a gente ser cara a crachá, a IA vai fazer isso muito bem. Rafael, cara, obrigado mesmo pela sua disponibilidade, obrigado por fazer parte da nossa mesa e vamos juntos transformar esse mercado imobiliário e levar essa linguagem não só de inteligência artificial, mas de inovação como um todo, que em algum momento a gente tem que evangelizar, né? Que eu sempre digo, não é uma questão de hype, já é uma questão de realidade e a gente tem que fortificar muito o nosso mercado que a gente é apaixonado, que é o nosso mercado imobiliário. Meu amigo, valeu, viu? Pessoal, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu, show!